Olá, cooperado! Estamos em mais um episódio da Coasgo em Foco, a voz da cooperativa para o cooperado. É o nosso podcast, eu sou Adelino Pesso, vice-presidente da cooperativa, e hoje recebo o Rainer. Na verdade, eu estou como mediador, mas é um bate-papo entre nós da diretoria para o nosso cooperado, levar informação para todos os nossos cooperados, nossos clientes. E é um prazer de novo ter o Rainer aqui como nosso participante do podcast, e eu como a segunda participação como mediador. Bem-vindo, Rainer. Obrigado, Adelino. Cooperados, é um prazer estar junto com vocês novamente. E assim como o Adelino, na sua fala inicial, ele disse que nós queremos transparência na relação do Conselho de Administração com o nosso cooperado, a gente discutia internamente aqui, junto aos membros do Conselho, que a cada 60 dias, aproximadamente, no máximo 90 dias, a diretoria executiva da cooperativa vem, através deste canal, contar um pouco do que aconteceu nesse último período para o seu cooperado. Rainer, quando a gente começou a ação, né, dessa nova diretoria desde fevereiro desse ano, a gente, no episódio piloto, né, no episódio de lançamento do podcast, você deixou isso bem claro, que era mais um dos programas de comunicação entre a cooperativa, de aproximação, né, entre a cooperativa, os acontecimentos da cooperativa, as ações que a gente tem dentro da Coasgo e levar isso até o cooperado. A gente tem em alguns momentos algumas cobranças nesse sentido de o que a diretoria, o que as gerências, quais são os rumos que a cooperativa está seguindo e como levar isso. Nós sabemos da dificuldade de assembleias extraordinárias, né, de público, de conseguir. Hoje nós temos um volume muito mais considerável de cooperados ativos, né, e esparramados em diversas cidades. Então, como levar isso? E eu acho que fortalecendo as ações da diretoria, das gerências que participam desses podcasts e nos próximos episódios das áreas como um todo, né? E isso eu acho que é fundamental, né, Adelino, quando a gente tenta se comunicar de uma forma mais transparente com o nosso cooperado. A gente está dentro da cooperativa já há aproximadamente um pouquinho mais de 10 anos e durante esses 10 anos sempre a grande reclamação por parte do cooperado tem sido a falta de comunicação, a falta de informação, e olhando essa particularidade, essa preocupação do cooperado, a gente entende sim que a gente precisa se comunicar cada vez com mais clareza, com mais objetividade e muitas vezes olhando para você, cooperado, para que você entenda o que realmente acontece dentro da cooperativa. De forma rápida aqui, a gente tem alguns programas. A revista, que ela não foi mencionada naquele episódio piloto nosso, né, de apresentação do projeto de podcast, mas a revista ela é um dos meios de comunicação. A gente tem agora indo para a 4ª edição já da revista. A 5ª. A 5ª? Edição impressa. 5ª edição. A questão da revista, a gente já tinha um projeto piloto já há alguns anos dentro da cooperativa que chamava-se Informativo Coasgo. E no ano passado a gente percebeu que se a gente viesse com algo um pouquinho a mais para o cooperado de informação nas áreas específicas, seja suinocultura, pecuária de corte, agricultura, finanças, nós poderíamos estar agregando um pouco mais de conhecimento, não só ao cooperado, como ao leitor, ao nosso cliente. E a revista ela vem ganhando uma forma que acredito, e isso o nosso cooperado pode nos auxiliar a dizer se está da forma que a gente está atendendo o anseio do produtor, do nosso cooperado, com edições trimestrais.
a cada 3 meses, trazendo assuntos pertinentes a cada uma das atividades que a cooperativa tem, mas também mostrando um pouco daquilo que é realizado nesse período, nesse trimestre dentro da cooperativa. E não estamos falando só de eventos, não estamos falando só de fofocalizando, como tem um dos dos segmentos da revista, Fique por Dentro da Coasgo. Então ali a gente quer mostrar tudo aquilo que a gente está fazendo pela cooperativa e principalmente pelo cooperado. E dentro da revista a gente tem informações técnicas também, né? De mercado. Então, além de levar informações da própria cooperativa, do que acontece dentro da cooperativa, é instruir o cooperado. E se sabe, Adelino, que essa forma de apresentar a revista, que está indo para a 5ª edição, particularmente a mim, tem me surpreendido bastante, porque junto com a nossa área de comunicação, a gente joga o desafio aos nossos gerentes, aos nossos coordenadores, para que eles se estimulem a desenvolver conteúdo atual para jogar dentro da revista. E a revista, antes dela ir para edição e antes dela ir para impressão, ela sempre vem para mim para eu dar uma checagem sobre os assuntos. E a edição que está chegando agora em início de novembro está espetacular. Eu estou cada dia mais apaixonado pelo que a equipe da Coasgo está conseguindo transformar algo que parecia um sonho numa realidade. E sempre lembrando novamente que a revista é apenas mais um dos canais que nós estamos abrindo para o nosso cooperado. Mais um dos. Então nós temos a revista, Coasgo Mais Perto de Você. Coasgo Mais Perto de Você, que tem sido fantástico. A questão da participação do Conselho de Administração com os seus conselheiros vogais também, nas visitas às unidades que a Coasgo tem. Atualmente a Coasgo tem unidades em Coxim, Rio Verde, São Gabriel e Camapuã. Então a presença do Conselho de Administração com os seus diretores suplentes, uma vez por semana em alguma das nossas unidades comerciais, fazendo com que o cooperado venha até a loja, traga as suas dificuldades, traga os seus anseios, mas também traga elogios e aonde que a gente está melhorando, tem surpreendido muito a questão de transparência e principalmente eu vejo a questão de aproximação do Conselho Executivo da cooperativa junto ao cooperado. Para mim, como eu também participo dessas visitas nas nossas lojas, nas nossas unidades, eu também compartilho desse mesmo sentimento, de conseguir ouvir direto do produtor através de uma unidade comercial, e nem sempre o foco é a área comercial, né? A gente conversa ali com os produtores, atividades diferentes do que ele encontra na loja, e nem sempre a gente consegue levar o produtor até lá, até as nossas unidades. E aí vem um outro programa, Sua Propriedade, Nosso Negócio. Sua Propriedade, Nosso Negócio é outro dos programas de aproximação da cooperativa junto ao cooperado. Ela já é um pouco mais, não tem a mesma frequência do Coasgo Mais Perto de Você, onde que nós estamos toda semana estamos nos deslocando a alguma loja da cooperativa. E sim, a Sua Propriedade, Nosso Negócio, ela acontece a cada 60 dias, onde que algum produtor, cooperado da cooperativa, ele vai receber a visita da diretoria junto com a gerência da área. Então, por exemplo, se a gente for citar alguns nomes aqui, nós visitamos no final do ano passado o Edson e família, Edson Palinski e família, estivemos junto no Chico Valentim e recentemente nós fomos até Paraíso das Águas visitar o seu José Hilário Grizucchi.
E a sua propriedade é o nosso negócio. Nós entramos e emergimos de uma forma muito mais profunda, e você participou dos 2 últimos eventos lá no Chico e no Seu José, de uma forma um pouco mais profunda dentro da realidade do produtor, onde que nós entendemos como que surgiu a propriedade, se a propriedade é de família, as dificuldades que ele teve para o crescimento, os anseios que ele tem para junto da cooperativa. Então, eu vejo que sua propriedade é nosso negócio, gostaria que a gente pudesse levar para todos os nossos cooperados, mas a gente espera que hoje venha uma demanda do gerente comercial, mas dentro de pouco tempo a gente possa estar recebendo as demandas através do nosso departamento de cooperativismo, para que o produtor queira nos receber na sua propriedade, se abrir, mostrar as suas, não só dificuldades, mas tudo de bom que ele fez durante a sua vida dentro daquela propriedade. Nesse programa, no início você comentou que você já está dentro da cooperativa há mais ou menos 10 anos. Eu, como cooperado, tenho 6, 7 anos mais ou menos, participei de conselho, né, conselho fiscal, e agora aqui no conselho de administração há alguns meses. Então, para mim foi muito rico poder visitar esses 2 produtores e entender a evolução do negócio deles, como você falou, onde a Coasgo participa disso. E nesses 2 produtores, tanto no Chico quanto no José e Hilário lá em Paraíso das Águas, a gente percebe a evolução do negócio desses 2 produtores e que a Coasgo esteve junto, fez parte em segmentos diferentes, né, em cada um desses 2 produtores, mas que a gente pôde dar o suporte e participar desse crescimento do produtor através da cooperativa. Isso, eu particularmente, eu digo que isso é o que me estimula a continuar dentro do sistema cooperativo, porque quando você dá condições e você dá as ferramentas para que o produtor ele se sinta pertencente à empresa que ele é dono, porque afinal de contas cada cooperado ele é dono da Coasgo. Então isso faz com que a gente busque a oxigenação necessária para continuar construindo uma cooperativa cada vez melhor para os nossos cooperados. Bom, Rainer, dentro desse nosso tópico aqui de comunicação e aproximação, para encerrar esse tópico, no mês de agosto nós tivemos o Dia de Cooperar. Aqui em São Gabriel do Oeste teve um evento e você participou representando a cooperativa. Fala um pouco sobre esse dia. O Dia de Cooperar é o dia onde a gente celebra o cooperativismo. Este ano aconteceu o início de agosto, mas normalmente o Dia de Cooperar ele é comemorado no final de semana muito próximo ao dia 4 de julho, que é o dia do cooperativismo. Mas como nós tivemos este ano um evento em Dourados, que foi o TICOP, as Olimpíadas do Cooperativismo, a OCB Nacional resolveu jogar esse evento para o início do mês de agosto. O que é o Dia de Cooperar? O Dia de Cooperar nada mais é do que atender o 7º princípio do cooperativismo, ou seja, a gente estar mais próximo da comunidade onde nós estamos inseridos. E no Parque Ecológico foi realizado o Dia de Cooperar, várias cooperativas da cidade estiveram presentes, a Aurora, Cooperoeste, Sicredi, e a Coasgo nos representando o cooperativismo dentro da cidade. E foi uma tarde lúdica, onde que a gente oferece várias atividades, principalmente para as crianças, para já ir semeando a sementinha do cooperativismo. Estimular o cooperativismo. Então a gente entende que através das crianças a gente vai conseguir chegar a ter os futuros cooperativistas do amanhã. Então essa questão é bastante gratificante, você dedicar um dia de voluntariado, porque quem nos acompanha dentro do Dia do Cooperar são os nossos funcionários, são os funcionários das outras cooperativas, e vão e dedicam o seu tempo
de uma forma gratuita, porque eles não são remunerados, a gente não está recebendo hora extra, o funcionário não recebe hora extra, e ele dedica um pouco do seu tempo para a comunidade. E isso que é bacana. Rainer, dentro desse histórico da Coasgo, completando 33 anos em março do ano que vem, a gente tem, inclusive, publicado em alguns locais a nossa linha do tempo, né, que são os marcos desde 1993 até agora, né, essa evolução. Nesses 8 meses, de fevereiro até agora, que foi a última assembleia que nós tivemos alguns marcos, vamos relacionar aqui entre gestão e desenvolvimento da cooperativa. Eu vou estimular aqui a nossa conversa entre alguns desses marcos. E aí você me ajuda para a gente poder debater e talvez outros marcos. Logo no início dessa nossa gestão, o Elcio Cação, nosso diretor-secretário, ele já vem junto com você desde da gestão anterior. Mas a gente conversou a respeito de uma oportunidade da nossa divisão das gerências administrativa e financeira, que até então era uma única gerência, e logo no início dessa nova gestão, por uma oportunidade de uma substituição, né, do nosso gerente financeiro, administrativo financeiro da época, você colocou na mesa essa discussão para a gente dividir essas duas gerências. Acredito até agora que foi muito assertivo, mas falando desse marco importante aqui dentro da cooperativa, o que você pode compartilhar com os nossos cooperados sobre esse momento, essa decisão que nós tivemos de dividir essas duas gerências? Foi uma decisão, como você mesmo disse, bastante acertada, mas que ela tem um objetivo lógico. Sim. Sobre por que dividirmos uma gerência financeira e administrativa. Se a gente olhar um pouquinho, fazer um retrospecto sobre essa gerência dentro da cooperativa, ela estava muito mais focada na parte financeira do que a parte administrativa. E olhando desta forma, a gente conversando com você, com o Elcio, que recém estavam entrando para dentro do Conselho de Administração, eu propus para vocês na época, por que a gente não fazer a divisão financeira e administrativa? E vocês concordaram na época da gente poder dividir ou subdividir essa gerência em duas gerências, a gerência administrativa e a gerência financeira. Falando um pouquinho sobre a gerência financeira, o que precisaria para um gerente financeiro? Quais seriam as áreas de atuação dentro da cooperativa? Simplesmente cuidar do contas a receber e das captações de recursos? Eu acho que não, né? Então a gente foi evoluindo nessa conversa e a gente definiu que o gerente financeiro ele cuidaria de toda a parte financeira que precisaria ser reestruturada dentro da cooperativa, e também a área de contabilidade que está muito afim junto com a parte financeira. E aí nós começamos a procurar profissionais no mercado. Vieram currículos, a gente recebeu vários currículos, fizemos várias entrevistas e num certo momento a gente olhou para dentro de casa. Por que a gente não oportunizar alguém dentro da cooperativa para assumir essa nova gerência? Só que nós não tínhamos pessoas preparadas dentro da cooperativa. Pessoas prontas. Prontas. E aí que você trouxe a ideia de uma consultoria financeira. E quando você me trouxe o nome da Sandra Ortega, eu analisei o currículo dela, olhei o escopo dela hoje como diretora financeira da Cacemes e vi que a gente poderia ter uma bela de uma oportunidade da gente poder estar moldando um departamento financeiro firme e muito bem estruturado. Porque até então, você lembra quando você assumiu e chegou em início de março aqui, o nosso financeiro se restringia a 3 pessoas. Sim.
Tá? E a cooperativa tinha essas 3 pessoas há muito tempo dentro do financeiro, mas a cooperativa cresceu em números, em lojas e em demandas financeiras. Então não fazia muito sentido a gente continuar com aquela estrutura. Então eu acho que a Sandra veio para dentro da cooperativa fazer essa consultoria durante 6 meses e o nosso cooperado ele pode perceber que houve uma evolução nessa questão financeira. Bom, quando a gente fala da parte administrativa, a parte administrativa ela se sentia um pouco órfão dentro da cooperativa porque não tinha uma pessoa que cuidasse assim com carinho ou com certo zelo as partes administrativas da cooperativa que são fundamentais para que a estrutura organizacional da empresa funcione de forma harmônica. Então, aí a gente, de cara, eu propus para vocês que eu tinha um nome que estava numa sala muito próxima à diretoria e que, como a porta da diretoria da Coasgo sempre está aberta, então eu via o fluxo de nossos funcionários, um fluxo natural das pessoas procurarem a Nayane para se aconselharem, para buscarem informações, e isso fez com que a gente tivesse esse estalo de chamá-la, porque afinal de contas ela é uma bacharel de Direito, e podia ser que ela não quisesse concordar com sair da área de atuação dela, onde que ela estaria como assessora jurídica, né? Como assessora jurídica muito bem acomodada. Mas ela enfrentou esse desafio, hoje ela faz a gestão administrativa da cooperativa muito bem e a gente pode dizer que nesses últimos 4 para 5 meses que nós temos o Kenner como gerente financeiro e a Nayane como gerente administrativa, a cooperativa só ganhou. Estamos indo no 7º mês já. 7º mês já. 7º mês dessa estruturação. Eu tenho, compartilhando um pouco disso, quando a gente olhou para esse assunto em março, se não me engano, dessa divisão, dessa possível divisão, a área financeira, ela de fato demandava muito do gerente de estratégias de captação, de análise de viabilidade de todas as captações que pudessem vir de mercado, né? Então essa análise. E de fato a área administrativa, ela meio que andava com as próprias pernas porque não doía tanto. Então eu concordo que foi muito assertivo. Em relação a Sandra, como você mencionou, que foi uma pessoa que eu apresentei para a cooperativa, eu fiquei muito contente de conseguir contribuir nesse sentido, por entender naquele momento a necessidade, como você falou, era de reestruturação do setor financeiro, não uma reestruturação do financeiro da cooperativa. A cooperativa não passava por maus momentos financeiros, mas a gente tinha como melhorar a forma de apresentação, os indicadores, o nosso contas a pagar determinado como contas a pagar, nosso contas a receber preocupado com contas a receber, com previsibilidade, com cobrança, no caso, né, nos casos necessários, e separado com a área de contabilidade. E a Sandra, como você mencionou, ela, no histórico profissional dela, atuando sempre na área administrativa e financeira, a gente entendeu, ela fez a proposta de consultoria, nós entendemos que ela conseguiria atender essas nossas necessidades. E aqui, cooperado, então, compartilhando com vocês também, finalizamos agora no final do mês de outubro, os 6 meses de consultoria da Sandra. E eu acredito que nós acertamos, né? Nós tivemos uma boa evolução dentro do setor financeiro. Alguns cooperados já reportaram porque perceberam a diferença de rotina, né, do dia a dia dentro do financeiro, e isso é um início. Né? O nosso gerente financeiro, o Kenner, ele entende, a gente está bem alinhado quanto a isso, que é uma evolução contínua. O pontapé inicial foi dado. Exatamente, o pontapé inicial foi dado. E agora o time precisa dar continuidade e melhoria contínua. Falando de um outro marco, então dentro desse nosso tópico de gestão e desenvolvimento, nós estamos passando por uma revisão do organograma.
Sim. Isso vem de encontro com a expansão da cooperativa, das atividades da cooperativa. Adelino, quando a gente fala em reestruturação de organograma, a gente remete isso a um trabalho que já vem acontecendo dentro da cooperativa há mais ou menos um ano já, tá? Por que pensou-se em mexer em algo que já está pronto? Porque a gente vê que a cooperativa ela está evoluindo e evoluindo com passos bastante significativos. Novembro do ano passado nós abrimos 2 lojas. Em maio deste ano nós abrimos a loja de São Gabriel do Oeste. Metade de julho nós iniciamos a operação do supermercado de Rio Verde. Estamos estruturando, né? E estruturando isto, e isso vê que a cooperativa ela não é mais aquela criancinha. A cooperativa cresceu, ela está amadurecendo muito na questão de gestão, e quando nós falamos em amadurecimento de gestão, a gente tem que pensar para as pessoas que fazem isso acontecer. Porque eu entendo que conselho de administração, ele dá o direcionamento através de uma macroestrutura que foi votada e aprovada em Assembleia Geral Ordinária, e a gente é o maestro para que as coisas vão acontecendo. Mas nós não somos a linha de frente que faz acontecer. Então, dentro disto, pensando que a cooperativa amanhã vai ser maior do que é hoje, a gente precisa reorganizar o organograma da cooperativa, em todas as áreas. Então, nós estamos chegando no final dele. Eu acredito que até o mês de dezembro, na nossa reunião do Conselho de Dezembro, ele esteja com 99% de definição, para que a gente possa apreciá-lo ele na Assembleia Geral do ano que vem. Ainda dentro do organograma, mas pensando nas pessoas que trabalham aqui dentro da cooperativa, nós tivemos um ponto importante também recente, que foi o início do mapeamento de talentos. Correto. Dentro do RH isso aconteceu e foi justamente motivado pela identificação de oportunidades. Com esse crescimento, novas pessoas vão ser contratadas, novos postos de trabalho vão ser abertos para o mercado e sempre que possível, promover internamente. Quando necessário, buscar externo. E o RH começou esse trabalho agora recente de mapeamento de talentos, né? E essa questão de mapeamento de talentos eu acho que é fundamental na preservação do DNA de uma empresa. Porque quando você traz muitas pessoas de fora da empresa, elas vêm com DNA das empresas que elas fizeram parte. E para você assimilar o DNA da Coasgo, vai um determinado tempo para você entender aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então, sempre que a gente tem oportunidade de promover o nosso funcionário internamente, eu sou favorável a isto. Em alguns momentos, isto não é possível. Então, a gente se obriga a buscar talentos fora da cooperativa. Bom, Rainer, então falando dos alguns marcos ainda que a gente teve esse ano, a gente identificou a necessidade de uma criação de um novo departamento de logística. Esse departamento ele foi estimulado. Eu vou comentar um pouco e você me auxilia. Tá bom. A gente teve, por demanda dos gerentes, várias áreas da cooperativa utilizam em algum ponto alguma ação que, quando a gente analisa de forma geral, caberia dentro de um novo departamento de logística. Estamos estruturando esse departamento desde o mês passado, mas ainda tirando do papel com algumas atividades. Isso vai ser amadurecido, né, nos próximos meses, para a gente ter de fato todas as atividades centralizadas dentro de um setor novo, de logística. Falando das nossas expansões, relacionando com esse novo setor, isso também mostra que
A gente busca fazer de acordo com a necessidade da cooperativa, olhando para essa expansão, nos preparando para novos desafios, correto? Não, e novamente a gente se remete ao crescimento que a cooperativa está passando nesses últimos meses, esses últimos anos. Então, a gente, assim como está reestruturando o setor financeiro, o setor administrativo, novos setores precisam ser olhados e olhados com carinho, como é o caso do setor de logística. O setor de logística hoje, se a gente for olhar, transporte de leitões, transporte de ração, veículos com frota própria, veículos com frota alugada, transporte de mercadorias entre as lojas, transporte de ração ensacada para bovinos e ração a granel para bovinos, eu acho que está mais do que na hora do Departamento de Logística ter saído do papel e começar a ser estruturado. E aproveitando esses novos eventos, a gente aprovou, nesta última reunião do Conselho de Administração, a criação de um comitê de novos negócios. O grande objetivo o termo final é análise de viabilidade, é nos dar a garantia de que aquele novo negócio, aquela nova expansão, ela passou por toda a análise para se tornar um projeto de expansão. Então, quando a gente estrutura um novo comitê e que a cada projeto, a cada novo negócio, a cada nova expansão, esse comitê vai ser liderado por uma pessoa ou por uma área diferente, é estimular dentro da Coasgo as nossas gerências, a área demandante por esse novo negócio, estruturar de fato essa análise de viabilidade. Em alguns momentos a gente vai precisar de consultoria externa, buscar alguma informação jurídica externa. A gente pode estar falando aqui de expansão na área de grãos, expansão na área de varejo, expansão na suinocultura. Então, é o primeiro ponto, é o pontapé inicial para uma nova expansão. E isso vai ser feito de forma técnica, por pessoas da nossa cooperativa participando ativamente disso, em alguns momentos buscando a opinião de terceiros. E vem para apreciação da diretoria, consequentemente o conselho consultivo e conselho de administração, caso o projeto se torne ou se mostre viável. Depois da aprovação desse projeto dentro do comitê, aí ele se torna assim um projeto de execução. Aí ele vai para um projeto de expansão onde as demais áreas da cooperativa vão participar. Esse também eu acho que é um grande marco, dar de novo uma transparência para todos os cooperados, para os conselhos. As lojas passaram por isso, mas não dessa forma institucionalizada. O comitê de expansão, na prática ele existiu, mas ele foi por uma demanda. Então, como a gente já entendeu que as expansões, e nós temos a nossa plano estratégico e até 2030, novos negócios, novas lojas virão, a gente entende que a estruturação desse estudo de viabilidade, através de comitê de expansão, é a melhor forma para garantir a assertividade em cada projeto, em cada expansão. E quanto maior nós ficamos cooperando, maior a nossa preocupação com o projeto da cooperativa, com o projeto de viabilidade de cada negócio que está sendo estudado. Então, eu acho que isso vem para encerrar o assunto dos novos projetos da cooperativa, a preocupação que esse conselho tem com relação a não dar um tiro fora da caixa, vamos dizer assim. Dois assuntos para a gente finalizar o nosso episódio. Nessa semana, então, da gravação do episódio, nós tivemos um treinamento sobre reforma estatutária. Esse foi um compromisso firmado em assembleia. Uhum. E começamos esse treinamento com equipes, equipe própria da cooperativa, com todos os conselhos e cooperados, buscando a reforma estatutária. Acredito também que são 4 encontros para no final nós termos um novo comitê. Perfeito. Como pré-requisito para esse comitê, a participação dessa capacitação. E o último ponto, importante a gente colocar e compartilhar, é a nossa formação de presidente e dirigentes oferecido pela OCB. Uhum. Esse é o segundo ano que você participa. Eu participei de um encontro por enquanto. Compartilha com a gente como que é essa
essa capacitação oferecida pela OCB, como foi no ano passado e o que a gente prevê para esse ano? A OCB ela é muito parceira com relação à formação de dirigentes de cooperativas. Eu estou participando do 3º curso de formação de presidentes e dirigentes da OCB. No primeiro, o primeiro e o segundo foram feitos pela Fundação Dom Cabral, onde que a gente é envolvido em dinâmicas de cooperativas. E isso faz com que você perceba muitas coisas que não estão no seu dia a dia, porque nesses cursos de formação é muito heterogêneo. A gente tem cooperativas do ramo agro, cooperativas da saúde, cooperativas financeiras, cooperativas de transporte, e a interação que você tem com presidentes, dirigentes de outras cooperativas faz mais um dos princípios do cooperativismo, que é a intercooperação. E eu concluí em maio do ano passado, final de maio, início de junho, a fase internacional da formação de presidentes, onde que nós estivemos na Bélgica e na França, em 2 universidades, fazendo a parte internacional do encontro. Então, não é a questão da viagem, disto ou daquilo, mas o substrato que você traz para dentro da cooperativa e o que isso potencializa ainda mais o crescimento da gestão da cooperativa. Então, o que nós iniciamos na última quinta-feira em Campo Grande, se eu não me engano, são 40 ou 40 e poucas pessoas das diversas cooperativas. 21 cooperativas. 21 cooperativas de diversas áreas dentro do estado, e essa nossa formação ela vai até o ano que vem. Tá? Então, eu vejo que hoje, para trabalhar a gestão de cooperativas, nós como dirigentes, nós precisamos estar constantemente nos capacitando. A minha ideia era, eu vou deixar o Adelino fazer, tá? E eu recebi um puxão de orelha da OCB que presidente não pode deixar de participar, porque o evento é com outra instrutoria, é com outro instituto de educação, então sempre é algo a mais a gente vai agregar. E o nosso primeiro dia, na semana passada, eu acho que foi muito proveitoso, com aqueles 3 casos que nos fizeram pensar, e é a primeira vez que eu trabalho desta forma, onde que nós temos um material impresso, onde a gente precisa fazer o diagnóstico e a gente defender lá como se a gente fosse um dos donos das empresas que foram apresentados. Então, eu acho que cooperativismo é isso, a gente precisa estar sempre evoluindo, a gente precisa estar sempre melhorando, porque a nossa cooperativa está crescendo. Rainer, eu vou encerrar aqui o nosso episódio, vou pedir para você passar alguma mensagem para o nosso cooperado e eu faço o encerramento. Cooperados, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio, desse novo formato de podcast, e esperamos vocês num próximo momento. Compartilhando com as palavras do Rainer, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês compartilhem esse podcast, divulguem para a nossa rede de cooperados, para os clientes, para que a gente possa, de fato, aprimorar essas conversas, esse bate-papo, que o grande objetivo é levar a informação de dentro da cooperativa para vocês. Em algum lugar do vídeo aí aparece um QR Code, nós temos para receber de vocês então as novas perguntas, os novos assuntos, tem também um número de telefone com WhatsApp, que é do nosso setor de cooperativismo. Agradeço e até a próxima. Muito obrigado.